A Rede Amigo Espírita, participando junto com Wagner Gomes da Paixão, do Espiritismo Responde. E você pode ficar à vontade enviando as suas dúvidas para o e-mail espiritismoresponde@gmail.com, e a gente vai estar colocando aqui em pauta as suas questões, as suas dúvidas, para que o Wagner possa dirimir e, claro, a gente ter uma aula de doutrina espírita com este grande amigo que nós temos aqui. E, claro, é um prazer estar com você, Wagner. Boa noite. Boa noite, Márcio. Nós estendemos esse boa noite fraternalmente a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Amiga Espírita. Não é presunção nossa responder pelo Espiritismo, mas o que a gente sabe, o que a gente estuda ao longo desses 40 anos de jornada, a gente vai colocar à disposição da iluminação das pessoas, da consciência espiritista que nós estamos formando no mundo. Perfeitamente. E a gente, ao longo da semana, as pessoas estão envolvidas e nos enviando algumas mensagens muito esclarecedoras, inclusive, no que tange a questão dos sentimentos de fraternidade que todos têm por você, Wagner. E a gente vai começar aqui com uma pergunta muito interessante da Sinara Mesquita. Ela diz o seguinte: primeiramente, obrigado pela criação do programa com a participação de Wagner Paixão. Tenho aprendido muito com suas lives. A pergunta é: o que um médium ou uma médium ostensiva que ainda não chegou no MEP pode fazer para amenizar interferências espirituais no dia a dia, no humor e até fisicamente? Faço oração, meditação, leio os livros da doutrina, assisto palestras, ainda assim a batalha é grande. Piorou muito com a psicosfera densa dessa pandemia desde dezembro do ano passado. Ainda não aprendi a lidar com isso. Suelen Mendonça. O que a gente pode dizer pela experiência é que não é fácil vencer a sensibilidade que o médium ostensivo possui e vai, vamos dizer, aprimorando, educando, desenvolvendo no tempo. Porque a mediunidade, como um fenômeno natural, ela vai eclodindo e vai obrigando a pessoa a buscar alguma coisa. Se ela não se depara com o espiritismo, as religiões vão tratar o assunto dentro daquela sistemática teológica, ou é do demônio, ou ela tem problemas psíquicos, precisa ser tratado, e exorcismos, e gritaria para o espírito sair, e orações de sai demônio, que é o que a gente vê. É o que a gente vê. É um desafio. O médium ostensivo, realmente, ele está num processo que a gente não pode dizer que é expiação, porque ele tem oportunidade de trabalhar isso, mas é uma grande prova. Embora, em muitas situações, tenha uma conotação expiatória. Só não é fechada, porque se ele chegar na doutrina espírita, ele viabiliza o processo. Ou seja, uma expiação é uma coisa que você te prende, você não consegue, quanto mais você luta com ela, mais ela te fere. Isso é uma expiação fechada. Por isso que a gente tem cuidado de dizer que tem conotação expiatória, mas ao mesmo tempo provacional, porque ela tem escolha. Ela pode chegar a um centro espírita. O Brasil, principalmente, é um celeiro de médiuns e de mediunidades. E depois de Chico Xavier, ninguém desconhece o que é espírito, intercâmbio de espírito, comunicação com o espírito e a realidade espírita. Fica muito difícil desconhecer. Pode haver preconceito, mas a divulgação tremenda que o Chico deu a essa doutrina fez com que as pessoas tivessem uma referência qualquer. O que a gente pode dizer para a nossa companheira é que, por mais esforços que ela faça em termos de harmonização pessoal, uma força mediúnica, ela precisa ser canalizada. Canalizada. Sozinha ela não dá conta. Não dá conta. Ela precisa mesmo de um ambiente de confiança, um grupo em que ela possa confiar e ser acalentada até desaguar a sua potência mediúnica.
nós não conhecemos um caso de mediunidade que pôde ser equacionada sem um auxílio da instrumentalidade que o espiritismo e as casas espíritas desenvolveram no tempo. Os processos de percepção psíquica, eles podem, no tempo, somatizar emoções, medos, pavores, receios, inseguranças, e a pessoa pode realmente entrar num quadro complexo de mal-estar. Por exemplo, nós temos que falar claro, né? Para ajudar as pessoas. Se eu me intoxico vibratoriamente com entidades e as vibrações da região psíquica dessa entidade, eu posso, dependendo da minha sensibilidade, eu posso desarranjar o meu organismo. Abala o sistema neurovegetativo. Então eu vou ter desde náusea, tonteiras, dor de estômago, diarreias, dores de cabeça. Isso vai acontecer. É o mais comum. Afeta o sistema neurovegetativo. Então, nós temos descargas. Por que a gente tem diarreia, por exemplo? Por que a gente tem vômito? Por que a gente tem enjoo? É uma forma de drenar no corpo a toxina que nos alcança no corpo perispiritual, através da mente. Porque o processo mediúnico é da mente, e ele despeja no organismo. A mente perispiritual despeja no organismo através das glândulas internas ou do sistema nervoso. Então, assim, é preciso que a gente entenda que a mediunidade ostensiva mesmo, ela pede ambiente próprio para florescer, para ser canalizada. Então, assim, é claro, você fala assim, procure manter a vigilância, procure orar, leia um bom livro. Isso alivia, mas não resolve, porque o que vai resolver para a pessoa é trabalhar. Sem o trabalho, ela não gasta essa energia excessiva, essa sensibilidade aguçada que ela tem. Ela não consegue consumir isso de uma forma ordinária. Então, Wagner, então é uma prova grande, porque se a pessoa não gostar, não quiser, é uma prova grande. Uma prova grande. Ela pode frequentar uma igreja, uma outra religião, e às vezes ela vai conseguir alívios, porque ou o pastor ou o padre vão fazer alguma coisa, ela volta, mas ela não vai perder a mediunidade. Ela não vai perder. A capacidade de ler, de registrar, de absorver energias, de perceber entidades, ela não vai perder isso. Então a gente tem que falar claro. Graças a Deus, nós temos a doutrina espírita. Nós temos os centros espíritas. Não deu certo, não procura outro. Não ajustou no grupo? Procura outro. Vai procurando até se sentir, porque os espíritos protetores vão ajudar essa pessoa a se sentir num ambiente confiável. Então, lamentavelmente, uma mediunidade ostensiva, de muito aguçamento, ela só se equilibra no trabalho próprio que Allan Kardec descobriu, estudou, revelou na obra e nos ajudando para equacionar. Então, é por aí. E isso não é dogmatismo, viu, gente? Isso é, para cada problema, uma ciência própria. É mais ou menos isso. Então, é o que a gente poderia dizer para a nossa irmã, com toda solidariedade. E uma dúvida, Wagner, já que você entrou nesse mérito tão importante, porque muitos espíritos assumem o compromisso no plano espiritual de desenvolver a mediunidade e trabalhar principalmente por causa do passado, né? E colocar em ação a força do amor através da mediunidade. Entretanto, muitos aqui encarnados abrem mão desta oportunidade e se fecham completamente. Inclusive, alguns relatam que sentem até medo. E aí vem, através da depuração, doenças. Isso realmente procede? Olha, eu não gosto de abordar, porque isso é uma revelação. O espírito antes de reencarnar se comprometeu. Claro, a mediunidade, quando ela é ostensiva, ela diz respeito ao sistema nervoso, ao sistema endócrino, ao organismo físico. Então a pessoa tem que reencarnar e ela vai ter que ter um estudo preparatório para reencarnar, porque ela tem que preparar o corpo para aguentar a relação com duas vidas, a da vigília e a outra espiritual,
que só ela vai registrar, porque ela é médio ostensivo. Mas eu não gosto de ficar falando isso para as pessoas que estão começando, porque elas não têm obrigação de acreditar nisso. A gente tem o esquecimento do passado. A pessoa não é obrigada a acreditar que ela preparou-se. Ela tem que resolver-se por necessidade própria. E, naturalmente, por consciência de que esse é um caminho viável. Porque ela vai conhecer o espiritismo, ela vai conhecer o que é a mediunidade, e aí ela vai se convencer. É dessa forma que ela adere. Depois, ela vai até ter facilidade de ser informada de que isso foi preparado para ela nessa encarnação. Mas dizer isso antes é antecipar um processo. E a pessoa pode não acreditar e falar assim, isso é dogmatismo. Isso estão me impondo religiosamente a maneira espírita um conceito desse. Você entendeu? Agora, se ela não se cuida e procura exonerar esse excesso de possibilidades e de sensibilidade dela, a tendência dela é exatamente se sentir muito pesada, muito acuada, muito atacada, e vai ficando cada vez mais medrosa, porque a gente vai perdendo segurança e afluência de vida. Então, dizer que mediunidade adoece não é o termo certo, mas nós nos adoecemos por... É mais ou menos o seguinte, a enxada guardada é destruída pela ferrugem. Mas se ela estiver em ação no campo, ela fica afiada e a lâmina limpinha de ferrugem. A imagem é essa. Excelente. Nós temos aqui muitas pessoas que nos acompanham, estão aqui no chat ao vivo conosco, e um dos amigos que se aproxima aqui com uma pergunta é o Mário Domingos. E ele diz, Wagner, tem alguns palestrantes que estão obsidiados e não se apercebem que não estão bem. Qual a causa? Eu não posso falar isso dos palestrantes. O que eu sei é que o mundo é obsidiado. A gente fica estranho. O Chico falava assim, o médium não fica obsidiado, ele fica estranho. Agora, tem médium que assume a estranheza e vira uma baita de uma obsessão. Isso é verdade. Olha, todo trabalhador ele está exposto, porque se ele se empenha por educar, por espiritualizar, ele vai contra a maré do mundo, porque o mundo ainda é do mal, gente. Nós não podemos acreditar que o mundo é do bem. O meu reino ainda não é deste mundo, e não é mesmo. Jesus não tem espaço aqui ainda. A ideia, o testemunho dele vai sendo assim trabalhado no tempo, mas a gente não tem essa adesão. Mesmo, por exemplo, no nosso meio espírita, a gente vê muita truculência, muita agressão, muita fofoca, muita intriga, muita perseguição, muito movimento antifraternal. O Arnaldo Rocha, né, outro dia eu vi que um camarada famoso escreveu isso, mas isso é do Arnaldo desde prístinas eras. O Arnaldo dizia assim, os espíritas são reconhecidos por muitos se odiarem. É impressionante como os espíritas muitas vezes se odeiam, né, se detestam. Então a gente vai dizer o seguinte, que as pessoas têm que entender que estão expostas a ataques espirituais. E elas podem não perceber que estão ficando intoxicadas e começar a misturar as coisas. A gente vê muito expositor que, na verdade, de espiritismo se torcer não dá nada. Na verdade, eles ficam passeando pelos temas, pelas ideias, mas objetividade, maturidade ou maturação do conteúdo espírita, a gente não vê. A gente vê muito assim, citação e depois foge para outros assuntos. Então tem muita costura estranha, né? É igual o médium. O médium, quando começa, ele recebe muito cascalho. Vai psicografar, vai falar, é muito cascalho, é muito dele, até que começam os filetinhos de ouro no tempo. Por isso que Kardec falou que o melhor médium é o mais experiente, porque a gente precisa ganhar estrada, observando, se estudando e procurando se manter leal aos princípios. E é isso que eu acho que está faltando, porque hoje tem muito modismo, né? Hoje tem, com essa coisa que outro dia me perguntaram sobre o showman, sobre tapete vermelho, sobre muito sucesso, tudo muito bacana e muito dinheiro correndo, as pessoas meio que se venderam. E aí os princípios espíritas vão ficando para trás, né? Olha, tem uma turma espiritual aí doida para enterrar Allan Kardec. Usam Chico, usam outros médios, usam filosofias, usam teorias doidos para enterrar Allan Kardec. Mas não
na semana passada, eu vou aproveitar aqui, eu vou entrar, porque já que você deu a deixa, eu vou aproveitar porque isso corre no meio espírita, que é uma barbaridade. Inclusive, tem até uma pergunta aqui da Fernanda Linhares que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas na semana passada, que não deu tempo da gente jogar a pergunta no ar, eu não vou citar nomes, mas um dos nossos internautas, ele disse o seguinte: há aqueles que afirmam que Chico Xavier é a reencarnação de João Evangelista e Kardec. Aí eu fiz uma pergunta, inclusive, até nos chats de outras oportunidades que a gente estava te assistindo, a respeito da figura de Flávia, que é o mesmo período em que viveu, né, João Evangelista, e no caso Kardec, há uma entrevista na rádio, onde Herculano Pires desenvolveu um trabalho muito bacana, no Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de Araraquara, e o Chico diz de própria voz que ele não é a reencarnação de Allan Kardec. Então, agora das suas colocações, Wagner, para que a gente possa dirimir de todas as maneiras e possíveis for essa dúvida com relação ao que as pessoas têm a afirmar tantas coisas absurdas como a gente tem ouvido ao longo do caminho. Nessa entrevista, em que ele responde ao professor Herculano Pires, de grata memória, porque era doutrinário, e sacudiu esse pó de igreja que existe nas nossas instituições e nas nossas vidas, por isso que esses temas ficam assim, ó. Isso é igrejismo. Quem propõe isso são os ex-inquisidores, sacerdotes reencarnados. Adoram essa santificação, essa adoração, essa mistura toda. Então você vai ver o seguinte, que ele responde que até aquele momento, os espíritos que o assistem nunca afirmaram que depois de Kardec ele reencarnou, nem aqui nem Alhures. Ou seja, Kardec não voltou. Não voltou. O Chico teve a oportunidade aqui na União Espírita Mineira de, quando ele foi psicografar numa sessão especial que prepararam para que aquele grande crítico literário, Agripino Grieco, isso na década de 50 ainda, quando ele psicografou páginas de poetas do irmão do Humberto Campos, e o Agripino Grieco, que tinha rubricado as folhas e investigou o fenômeno, quando ele leu tudo, ele ficou assombrado pelo estilo dos autores. E nesta noite, na União Espírita Mineira, diante de toda a diretoria, o Chico explicou duas coisas. Primeiro, nós temos aqui em espírito a presença do nosso grande codificador Allan Kardec, que se trata do mesmo espírito João Batista, que é o patrono da União Espírita Mineira. Ele fez essas duas revelações. Então a gente não conta isso para as pessoas acreditarem, porque isso foi tratado numa instituição, numa federação. Depoimentos. Além de outras coisas. O Arnaldo deu depoimentos que quem ensinou Chico a ler e entender o Livro dos Espíritos e o Evangelho, porque ele não entendia o vernáculo, né? Ele não tinha nem quarto ano completo, aos 17 anos, ele contou que durante meses, ele contou isso para Arnaldo fez uma pergunta muito lógica para ele. Durante meses, um espírito luminoso, muito luminoso, o assistiu, até que ele recebeu um livro de presente que tinha a efígie de Allan Kardec, que ele não conhecia. E quando Allan Kardec veio, ele olhou para a efígie e olhou para Kardec. E Kardec disse assim para ele: em retribuição, minha filha, primeira coisa, minha filha, que o Chico é reencarnação feminina, todo mundo sabe disso, né? Tem várias reencarnações femininas. Minha filha, em resposta, ou em retribuição ao que você fez por mim, recebendo o Espírito Verdade para revisar o Livro dos Espíritos, eu me propus lhe ajudar a entender a obra. Foi a resposta. Aí o Arnaldo perguntou para ele assim: mas Gustosura, quando você recebeu muito antes a visita da Rainha Santa de Portugal, que apareceu em luz para você no seu quarto, você falou que via até a sujeira do chão com a luz dela, porque não tinha luz elétrica e a vela estava apagada, ele dormia em chão de adobe, ele falou assim: você conseguiu perguntar para ela quem ela era. Por que você não perguntou
para aquele espírito luminoso que durante meses te assistiu sem você saber quem era, até ver o retrato dele, ele falou assim, Naldinho, a luz dele era tanta, a autoridade era tanta, que eu tive, uma vergonha medonha de perguntar qualquer coisa para ele. Olha a autoridade moral do espírito. O Chico disse para Arnaldo. Agora, se vocês acham que o Chico é um mentiroso, joga a obra dele e ele fora. Fica com os palpites. Porque tem um monte de palpiteiro aí querendo que ele seja o que ele declarou que não é. É isso que a gente tem que entender. Né? Muito bem. O documento tem demais para quem quer ver. Agora, para quem não quer ver, não adianta. A Fernanda, então, Linhares, ela diz o seguinte: a gente tem visto muitas mensagens afirmando a data do término da pandemia. Até que ponto isso interfere nos propósitos do Espiritismo? Uma que isso não é Espiritismo. Espiritismo não dá data. O máximo que a gente respeitou foi uma sinalização de Emmanuel quando ele fala de 2057, dentro de uma projeção de possibilidades. Isso foi estudado por quem conhece a obra de Emmanuel. Uma das pessoas foi o Honório Abreu, ainda encarnado, o Chico ainda estava encarnado, estudaram e disseram o seguinte, segundo os prognósticos, pelo avançar da transição, em 2057, quem precisa expiar de modo muito pesado seus crimes contra a humanidade, não vai conseguir fazer isso aqui mais. Por quê? Vai ter prova, mas não expiação. Então, tem muito espírito dando a Deus. E isso combina com o que o Chico avisou antes de desencarnar. São milhares e milhares os espíritos que estão dando a Deus a terra. E a luz está devastando as trevas. A luz está devastando os umbrais. O Chico explicou. Então, a gente vê muito médium precipitado, muito espírito assanhado, e a gente não deve prestar atenção em datas. Não é isso que os espíritos querem ensinar para a gente. Eles querem que a gente se prepare, aproveite cada momento de prova, de expiação, para se qualificar, para se engrandecer moralmente, aprendendo a entrar para dentro e se ver e fazer diagnóstico de si mesmo, porque ninguém cura sem diagnóstico, e aí, consequentemente, procurar se melhorar com os instrumentos que possui, sejam os espíritas, sejam os espiritualistas, sejam os religiosos tradicionais. Outra, aprender a ver o outro, a conviver com o outro. Eu me recordo de que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, explicou que logo depois de Jesus crucificado, vieram outros movimentos, começou a Idade Média, e veio o feudalismo. Qual que foi o objetivo do feudalismo? Obrigar a população a trabalhar com a natureza, para voltar a aprender com a natureza as leis de Deus. Eu não me esqueço desse estudo de Emmanuel. Então, nós estamos convivendo com o vírus, mas temos tecnologia, temos como comprar, temos ajuda de governo. E no passado, existia isso? Não existia não. O Eurípides Bassanufo morreu vitimado pela gripe espanhola, mas, curiosamente, desenvolveu medicamento para que as pessoas não pegassem a gripe. E muitos se valeram daqueles medicamentos homeopáticos, inclusive a família dele. A Antusa, que foi uma seguidora dele, que mal falava, dava passe de cura, Chico a respeitava profundamente, a Antusa não se encarnou graças ao remédio dele, não ficou gripada, a família dela não, mas ele avisou para a Antusa, eu vou morrer. E morreu, porque era o tempo dele. Então, assim, é preciso que a gente entenda os projetos. Nós estamos lidando, não é com maldição de Deus, não. Nós estamos lidando com lei de causa e efeito. Nós estamos colhendo a toxina que nós mesmos desenvolvemos. Olha, o que existe de peste nesse mundo, que foi o homem que criou. Vocês acham o quê? O que é guerra química? Os laboratórios são assalariados pelos governos que querem matar as pessoas e desenvolvem. Por que essa droga toda ganhou o mundo? Ela foi desenvolvida onde? Por governos que queriam destruir as populações, vencê-las, para usufruir materialmente aquilo que elas possuem. Vocês entenderam? Então é preciso a gente acordar mais e parar de viver no conto da carochinha. Nós temos um doutrina espírita que nos ensina a raciocinar com lógica, com bom senso. Então é preciso ter discernimento diante dessas propostas. Tem muita bobagem por aí. Todo dia mandam coisas para a gente, eu nem leio mais. Nem leio. Tanto palpite, espírito de tudo. E tudo místico, né? Parece que saiu da Igreja Católica. Uma linguagem tão de sacristia, como diria o Arnaldo. Puxa vida. Mas é por aí.
Wagner, eu preciso te fazer essa pergunta, porque é para a gente sair Linha. dessa linha, porque daí a gente vai aprofundar nas coisas sérias, mas eu preciso te perguntar, porque o próprio Arnaldo Rocha, ele dá uma entrevista muito interessante no Espiritismo BH, e ele fala, no final, inclusive, aliás, o entrevistador pergunta a ele a respeito de um código que o Chico deixou para que a sua mensagem fosse analisada e que se esse código tivesse lá presente, que realmente seria. E as 3 pessoas que tinham esse código, 2 já desencarnaram. E aí, no final, inclusive, dessa entrevista, o Espiritismo BH coloca no ar uma psicofonia sua do Chico Xavier. Então, eu gostaria que você falasse a respeito, porque realmente cria uma celeuma. As pessoas no movimento, ou aqueles mais curiosos, falam que não é, que não é, que não é, porque tem um código, tem um código, tem um código. Eu queria saber de você, de viva voz, por favor. O pessoal que está esperando o código do Chico, porque é o Vai ficar seguinte, gente, olha, esperando. a gente não pode falar tudo que sabe, mas existe muito interesse, inclusive econômico, por trás do código. Muito interesse de domínio. A gente não pode contar as histórias todas, porque se contasse, o povo desistiria. Desistiria. Mas existe muito interesse, inclusive financeiro. Tem muita gente ganhando dinheiro nas costas do Chico, gente. Vocês têm que acordar. Vocês têm que acordar. Olha, Kardec nunca foi tão necessário para ensinar o verdadeiro espiritismo. E o Chico não mentia. O Chico não faria isso porque o Chico não tinha todas as respostas. O Chico não faria isso. O próprio Arnaldo, que foi dirigente do Chico, disse: Gustosura nunca faria isso, porque não é por aí que os espíritos combinam as coisas. Não é assim. E outra coisa, ele não é objeto de disputa de médiuns e nem de encarnados. O Chico se emancipou espiritualmente deste mundo, ele não precisa disso. Isso faz parte de um jogo tão sujo, tão pequeno, que é melhor não discutir isso. Não estou em defesa minha, acredite quem quiser. Vai lá, avalia conteúdo, estilo, sei lá, o que a pessoa quiser. Nenhum médium tem que provar nada para ninguém. Cada um tem a sua consciência. Nós vamos ver o fruto disso tudo depois que a gente desencarnar. Quem está melhor e quem está pior. É aí que nós vamos ver. Na hora da morte é que a gente vai ver isso tudo. Porque muita gente trabalha para ter vantagem na Terra. E tem gente que já trabalha com consciência espiritual. Não estou nem um pouquinho interessado nesse mercado. Dane-se. Muito bem, Wagner. Ufa! Até que enfim, porque a gente fica naquele diz que me diz e agora a gente tá, todo mundo está esclarecido. Bobajada. Sim, não, Pescaria. com certeza. Mediunidade é pescaria. Você mostra o peixe. Vai para o mercado ou não? Joga fora, vai para o mercado. É assim. O Chico que ensinou Excelente. isso. Vamos lá. A querida Tainara Loureiro, ela faz uma pergunta muito importante, porque a dúvida dela é com relação ao aborto espontâneo. Ela diz: quando o aborto é espontâneo, o que sucede? Ele só é espontâneo quando o organismo da mãe não estava preparado para aquela gestação completa, em razão de problemas que a pessoa nem sabia que tinha, não é? Ou por uma falha no processo de fertilização, que o gameta pode não estar à altura, ele fecunda o óvulo, mas ele pode não ter sido um gameta bem selecionado. Isso acontece muitas vezes com espíritos quaisquer que reencarnam, que não têm uma preparação, porque quando tem preparação, os instrutores vão lá para selecionar o melhor gameta, para fecundar o óvulo e começar o zigoto, a multiplicação celular. Mas, geralmente, é por despreparo orgânico ou por problemas trazidos na matriz perispiritual de quem vai reencarnar. Às vezes o material do pai e da mãe também, mas o perispírito traz lesões. Isso acontece muito com ex-suicidas. Aquelas primeiras investidas dos ex-suicidas ou de mentes muito culpadas que retornam imediatamente, elas como que destroem as possibilidades orgânicas. Então, o processo não avança, aí vem o aborto espontâneo. Geralmente são por essas causas. Muito bem. A gente recebeu aqui uma mensagem
do Tavares Pranviatman. Inclusive, eu quero pedir para você que nos assiste nesse momento, se tiver sua dúvida, pode enviar um e-mail ou então através do chat também aqui ao vivo, que a gente tem o maior prazer de colocar para o Wagner responder. E ele faz uma colocação aqui a respeito das reencarnações que acontecem de uma forma muito abrupta, muito rápida. Logo que o espírito desencarna, ele está reencarnando em pouco tempo. E ele ainda coloca assim a respeito, por que não isso acontece com espíritos de grande envergadura moral, como o próprio Chico, mas com espíritos, vamos dizer assim, de certa forma, normais, de alguma maneira, se a gente pode utilizar esse termo. É porque esses espíritos que não têm uma grande ou profunda qualificação moral, eles vivem mais próximos da nossa realidade terrestre. Então, eles já estão mais afins com o nosso sistema de vida e com os fluidos que são pertinentes ao nosso ambiente. Então, quais são os candidatos mais imediatos para a reencarnação? São os que estão mais próximos da família, ali, da família. Ou que são trazidos para conviver com a família, para criar esse laço vibratório, essa afinidade, aprofundar isso. E aí ele se torna, naturalmente, aquele que tem mais chance de ser o filho desse casal. Tem uma história da Bíblia que mostra muito o que é essas afinidades ou essas necessidades, vamos dizer assim. Porque às vezes é uma necessidade kármica do grupo, não é uma necessidade provacional e não propriamente, porque missão tem que ser muito preparada. Em missão, geralmente, se prepara a genealogia, né? Então, por exemplo, na Bíblia, no livro Gênesis, de Moisés, nós encontramos a história da Eva que conversa com a serpente. E ela cai no erro de alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento, ou seja, ela vai repetir as mesmas proezas, que é um grupo que veio de capela, então eles vão sapatear no mesmo tema, vai amassar barro, ou seja, vai repetir vício. E aí ela se compromete. Por isso que ela não podia comer daquela árvore, entendeu? Daquela não, ou seja, repetiu o erro, condicionamento. Mas por ela ter ouvido a serpente, quem que reencarna em seguida? A própria serpente. Qual que é o nome dela? Caim. Caim tinha ciúme e inveja, que é a intriga da serpente antes. Então você vê ali uma definição. O próprio Jesus, quando fala do primeiro homicida, ele fala que ele é o diabo, porque não existe verdade nele, tudo que ele profere é mentira. Jesus vai falar isso em João 8,44. Está lá. Jesus é que mata a charada. Quem é o Caim? Ele é o primeiro homicida, ele é o diabo. Nele não há verdade, porque tudo que ele profere é mentira. Então ele fica enciumado do irmão e mata o irmão. Porque o irmão já tinha generosidade. Mas ela paga a expiação dela recebendo a serpente como filho. Porque ela se acompliciou, foi com a serpente. Entendeu? Então o Chico falava, por exemplo, que Joana d'Arc defendeu o território francês da invasão britânica porque uma das necessidades de preservação do país, da França, era que, geneticamente, estavam sendo preparados os corpos dos iluministas, aqueles que trariam de novo a enciclopédia, né, dando nome às coisas, libertando o pensamento, libertando a cultura do império da igreja medieval, porque o espiritismo ia chegar. Foi uma providência que antecedeu o espiritismo como movimentação da espiritualidade. E se a gente for estudar, o Haroldo, quando ele frequentou aqui nossa casa em Mário Campos, durante 8 meses ele estudou genealogia de Jesus em Mateus. Então o corpo de Jesus foi preparado de diversas gerações para que ele chegasse e pudesse representar todos os caracteres e todas as probabilidades humanas. E o Paulo, quando ele vai falar sobre Jesus, ele se refere ao primeiro homem, foi feito alma vivente, né? O primeiro Adão foi alma vivente e o último espírito vivificante. Porque o espírito vivificante não precisa reencarnar. Ele veio para selar e ele usa o corpo 100%. Então é todo um preparo. Então a gente vê que o processo reencarnatório, ele vai desde os mais primários, que acontecem sem muito preparo. Esses espíritos, por exemplo, que acompanham os viciosos, os atormentados, os obsidiados, são seus filhos em seguida. Na hora que vem uma canja, ele renasce. Do jeito que ele estava no além, ele acorda aqui, sem saber de nada. Porque já vive lá sem dar notícia de vida, de qualificação de vida. Vive compartilhando vícios, desejos e tal. São os filhos, geralmente, daqueles que nascem ou renascem compulsoriamente.
Quanto mais o espírito se qualifica, se moraliza, mais ele se torna seletivo. E aí precisa preparar o corpo para ele. A nossa querida Leni Lima, ela ainda pergunta a respeito do aborto. Quando forçamos um aborto, ele pode, no caso o espírito, voltar entre a família? Pode. Se a pessoa abortou por circunstâncias quaisquer, ela pode atrasar o retorno dele, apesar das marcas que ficam, tanto no espírito quanto nela, porque o espírito sente, né? A gente tem que dizer que é um processo de sofrimento para o espírito também, porque ele já começa a patrocinar a formação do corpo. Então, quando se lesa o corpo, lesa-se o espírito, que pode, inclusive, ter ódio da pessoa, né? A obra de André Luiz mostra isso. O espírito pode tanto odiar e se agarrar à mãe com ódio, que ela pode ter uma hemorragia e desencarnar junto. Isso André Luiz escreve em uma das obras dele. Mas, às vezes, aconteceu de uma forma tão, assim, vamos dizer, explicável, porque a pressão, a mulher geralmente, a mulher sempre foi assim, muito perseguida e muito pouco valorizada na história do mundo. E muitas vezes a mulher não tem escolha, ela fica acuada, né? Hoje as coisas estão mudando, mas ela vai muitas vezes lançar a mão de um aborto e depois ela cai a ficha, ela fala assim, nossa, gostaria tanto de recebê-lo, e ele volta tranquilamente, ele pode voltar, né? Não tem nada que impeça, não. A Fernanda Linhares, na sua opinião, retornando às atividades nas casas, as pessoas podem deixar de frequentar as atividades e optar apenas pelos tratamentos à distância? Ela não quer mesmo conviver, né? Olha, você pode fazer o que você quer da sua vida, mas você não vai se sentir completa. Olha, Allan Kardec faz estudos na Lei de Sociedade e vai divulgar isso em textos sobre fraternidade, sobre caridade, em que ele fala que a inter-relação é a pedra de toque da nossa evolução. A gente não pode viver alienado, escondido, porque a gente se auto-obsidia nesse processo. É preciso se expor. Não adianta. É preciso se expor. Cleudir Aparecida Fernandes, aqui no chat, diz o seguinte: em casa, às vezes sinto muitos arrepios. Estranhamente olho para um determinado canto e fico, tipo, paralisada. O que significa? Sua sensitividade. Nós não podemos dizer se é bom ou se é ruim, porque você não faz essa leitura ainda. Todo médio é sensitivo. Todo médio. Allan Kardec vai estudar isso. A sensitividade é uma sensibilidade generalizada, que pode proporcionar os arrepios, que é uma espécie de leitura vibratória elementar, e te faz alterar. Você vê que os poros se fecham, há um movimento deles. Sabe o que isso lembra? Isso está lá atrás na evolução, quando você vai naquela plantinha sensitiva, nem todo mundo conhece. Eu conheci isso na infância. A plantinha que você mandava, fecha, Maria, fecha a porta que o boi vem. Você tocava nela, ela se fechava. As folhinhas se fechavam. A gente brincava com isso. Maria, fecha a porta que o boi vem. Aí a plantinha fazia assim, ela fechava. Era tão legal. O que é isso? Sensação. O princípio inteligente começou a trabalhar isso lá na planta, para que quando a gente se tornasse um ser inteligente, e não mais um princípio inteligente, você é ser, você pensa, você tem consciência de você, você tivesse essa sensação que é o que te dá, por exemplo, o tato. O tato nasceu dessa sensação, lá da planta. E depois você vai fazer leitura vibratória. Você acha que o tato é o máximo? Não. Depois você vai ler. Não tem a psicometria? A psicometria é esse tipo de sensibilidade. Você lê, você põe a mão e lê. O Chico fazia isso com as cartas, ele nem abria. Ele sabia o conteúdo e ia separando. Então, é um processo muito bonito. Realmente. Valmir Vieira, gostaria de saber se em nossa atual condição evolutiva temos a capacidade de decidir todos os detalhes de nossa encarnação. Não. Você pode fazer escolhas, mas decidir não, porque às vezes você planeja uma coisa e você não consegue executar. Significa que você está debaixo de algum condicionamento. O que é o condicionamento? É a lei de causa e efeito. Você pode chamar isso de karma. Olha, quanto mais eu bato nessa porta, mais ela se fecha. Por que será que ela não abre? Porque você não está pronto para ela.
ou porque você não merece ela naquele momento, ou porque não é a sua tarefa mexer com aquilo. Então você vai se movimentar. Por isso que a gente tem que bater e ver se abre. Aí Jesus ensina assim, se não abriu, bate o pó da sandália e vai embora. Ou seja, não fica magoado. Tem um espírito muito simples, mas muito sábio, que muitas vezes se comunicou aqui no nosso grupo, ele falava assim, ainda não é o tempo de Deus, meu filho. Você tem que prestar atenção ao tempo de Deus. Esse espírito ensinava pra gente que o tempo de Deus era exatamente o ciclo indispensável de amadurecimento para uma coisa florescer. Se a gente estuda os ciclos evolutivos, se a gente estuda as leis sendo operadas através das reencarnações, dos romances, ou mesmo nos tratados filosóficos do espiritismo sério, nós vamos entender isso. Não briga, não. Bate na porta, tenta. Se não abriu, tenha paciência, ocupe-se com outras coisas. No tempo certo, aquilo volta a te procurar. É mais ou menos por aí. Então, na reencarnação, você tem que abrir o coração para fazer o melhor naquilo que a vida te pedir. Naquilo que a vida te pedir. Por isso que chega essas assombrações para mim, é assombração se você se fechar. Se você não se fechar, você vai ver que a assombração tem até uma certa beleza e muita utilidade. O Emmanuel falava que nossos perseguidores, que os nossos obsessores, encarnados e encarnados, são os nossos maiores instrutores. Depende da ótica. Muito bem. A Eunice Ferreira, ela diz que o esposo, nascido em 1969, desencarnou em 2016 e há 4 anos ela busca mensagens ou notícias dele e não consegue. Então, ela gostaria de saber o motivo, a causa. Desiste de bater em porta externa. Começa a fazer suas orações em casa, com confiança, sem ansiedade, sem loucura, porque todo mundo que busca mensagem parece que ficou desenfreado, carro sem freio. Não é assim. Não é assim que a gente arromba as portas do céu. Vai com calma, com confiança em Deus e pede a Ele para você encontrá-lo. Os espíritos vão te tirar do corpo uma hora e leva você para vê-lo. Ou bem ou mal, mas você vai querer ver, então você vê. Não é? Então a pessoa não tem que fechar circuito. Olha, nós não temos comunicação de desencarnados a qualquer preço. Não é assim. Existem leis. E a gente tem que estudar, entender e respeitar essas leis. Gente, vai chegar uma hora que nós vamos dizer assim, mesmo os espíritas que são os que acham que sabem tudo, né? Tudo é Deus. A gente precisa respeitar a vontade de Deus. O Chico falava assim, quando o povo pedia as coisas para si, minha filha, vamos pedir a Deus, vamos confiar em Deus. Vamos pedir a Deus. A gente pede a Deus. Se for possível, Ele vai fazer por nós. Agora, o tempo não é o nosso. Não é mesmo? Nós, humanos, temos que parar com presunção. Nós temos que parar com isso. Não é? É isso aí, esse afã que faz nascer os falsos médios, que começa a enganar, porque às vezes o médium até fica com dó da pessoa, de tanto que ela está desesperada. E ele pode forjar uma comunicação, sugestionado por ela. Então vamos esperar. O fruto que vem sazonado na hora certa, ele tem um sabor infinito. Vamos pensar nisso. A Fernanda Linhares está dizendo assim, diz para ele pelo contrário, tô louca para voltar para casa espírita. Então tá bom. A Júlia da Silva, a Júlia da Silva, ela fala do exemplo aqui, o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que terminou o prazo de ficar na Terra de 100 anos, segundo o que ela diz aqui, e ele pôde optar por ficar ou precisa evoluir em outros mundos? O Chico contou essa história, porque tem versões dela. O Chico disse que Nossa Senhora permitiu que ele ficasse o tempo que ele desejasse. Não tem tempo definido. Sabe por quê? Se Maria fizesse isso, ela estava caçando o livre-arbítrio dele. Isso é antidoutrinário. Ela permitiu, diante do pedido dele, que ele ficasse até que o coração dele sentisse. Vocês entenderam? Bezerrão está aí com a gente. Wagner, eu tô com uma dúvida aqui se eu jogo a pergunta no ar ou não, mas enfim,
Deixa eu partir para uma próxima aqui em cima, que é a Maria Sandra Cesário Salvador. Eu queria esclarecer que tudo que nós vamos responder é com base em Allan Kardec. Então, se doer, problema da pessoa. Porque ou a gente é espírito, a gente joga fora o espiritismo e vai ser qualquer coisa que o povo quer. Ela diz o seguinte, ela gostaria de saber por que já por 2 vezes, nos seus sonhos, ela escuta uma voz falando cuidado com a sombra que te persegue. Mas ela fica pensando e tenta entender e não consegue decifrar. Esse tipo de abordagem é de espírito que está querendo amedrontá-la. Joga fora. Vira para ele e fala assim, cuide da sua vida. Eu vou fazer uma prece para você. Agora, eu me lembrei aqui de há 2000 anos, né? Mas, enfim, a Tatiana Beth, ela diz o seguinte, eu acabei um outro relacionamento por ser enganada. Não consigo achar o homem para ser o meu companheiro, sempre sou enganada, estou muito triste. Sou uma mulher batalhadora e sempre estou junto. Se ela não estiver sob o efeito do que ela fez no passado, de enganar os outros, e realmente a pessoa acaba encontrando o que ela fez com os outros para poder sentir o que ela fez e conscientizar-se moralmente, ela precisa ter mais critério para atrair quem realmente possa merecê-lo. Tanto numa situação expiatória quanto na outra, é melhor que ela não se sinta tão desesperada para ter alguém que complemente. Olha, quem deu uma aula de vida moral para a gente, nesse sentido, foi Dona Ivone. O Arnaldo me contou uma conversa que ele teve com Dona Ivone e perguntou para ela assim, minha filha, me conta uma coisa. Por que é que você suicidou tanto em Portugal quanto na França? Em 2 existências se lançando no Rio. Ela olhou para ele e falou assim, por causa dessa bobajada de amor contrariado, Arnaldo. Ou seja, quem lê os romances da Dona Ivone sabe que ela trata de histórias também dela, porque tem hora que ela é personagem no livro. Então você vai ver lá aqueles romances que fala daquela jovenzinha romântica e que papapá, apaixonada e que não consegue o amor dela, blá, blá, blá. Tá. Ela fez isso. Então ela aprendeu. Dona Ivone veio numa encarnação em que ela não pôde, ela não tinha nem casa própria. Os pais se foram, ela vivia de favor da família. Ela não teve amor, ela reencontrou o Roberto Canaleiras, reencarnado, comunicando-se com ele pelo Esperanto. E ele veio ao Brasil, ela se escondeu. Eu estava velha, gorda, feia. Passou o tempo, eu não podia vê-lo. Ela não se permitiu, porque ela estava em resgate. Mas ela entendia o quanto isso é o que a pessoa quer. Ela conseguiu silenciar. Eu não estou falando para a pessoa fazer isso, não. Mas ela deu um exemplo maravilhoso. Ela conseguiu se dedicar ao trabalho de luz para se redimir dos suicídios e dos amores contrariados, que ela tripudiou muito com isso. Então, não precisa fazer como Dona Ivone, mas procure se dignificar. Seja estudando espiritualidade, participando de atividades que ajudem as pessoas, não é? Porque você vai gerando mérito. Quem sabe se não é por esse circuito de trabalho iluminativo que você vai conhecer alguém à sua altura. Então é por aí. Nós temos que recriar os caminhos e não ficar batendo na mesma porta. Ou na chorumela, como diz o Arnaldo. A chorumela é, meu Deus, meu Deus. Aí você está fechando sua vida. Problema daquele que não te valorizou, vai com Deus. Realmente você não servia para mim, não. Se você é assim, você não serve para mim. E se abre em equilíbrio. Em equilíbrio. Perguntar para você fala assim, não estou com ninguém, não. Estou aberta, mas eu quero alguém que realmente vale a pena. Aí você começa um novo mantra, e não a lamentação. Porque a lamentação fecha o circuito na mente e a mente vai te embotando. Então é preciso que você se dignifique, se abra para a vida. Não é? Nós estamos vivendo um período que chega de hipocrisia e de choramingo. Nós precisamos assumir nossa vida consciente. E ser, se ensina ou não, como Jesus disse. Porque o que passa disso é maligno. Então, ou é ou não é. Se não é, tá tudo bem. Se é, que bom. Né? Muito bem.
A Solange Rodrigues. Minha filha me odeia. Sofro muito, estou com muitas crises de pânico. Por que as pessoas têm tantas crises de pânico na visão espírita? É quando você perdeu as rédeas da própria vida. A sua filha te odeia porque você faz o papel que ela quer, o de masoquista. Porque o dia que você se assumir e falar assim, eu gosto de mim, nem filho, nem marido, nem amor, nem ninguém me escraviza. Você vira outra pessoa. Você dá muito motivo para ela te espezinhar. Filho não é dono de pai nem de mãe. Filho veio como espírito do passado, companheiros que pode ter proveito ou não, por isso que eles vêm, uns dão mais trabalho, outros não dão tanto, e podem ser até muito amigos, como tem alguns que são horrorosos, mas na hora que você encara ela nos olhos, você fala assim, chega, minha dignidade eu não vou perder por sua causa. Quer gostar de mim? Goste, não quer, não goste. Gosta de alguém aí que serve mais do que eu? Tá tudo certo. Não me ocupo mais de você. Dá um safanão nela que você vai ver se ela não conserta. Mas com energia, acreditando. Não é falsidade. Ai, filhinha, mamãe te ama. Perdoa, mamãezinha. A mamãe não queria falar aquilo. Fala pior. Fala pior que você vai ver se ela não conserta. Isso é processo sadomasoquista. Você tem que pagar a conta, mas não do jeito que ela quer. Não deixa ela tripudiar com você, não. Aqui em casa, você não quer conversar comigo? Conversa com o pai. Não tem pai, não? Então tá, vou pôr a placa aqui. As regras são essas. Se você não estiver interessada, se emancipe. Não tem que mendigar amor de ninguém. Nós não podemos perder nossa dignidade. Ah, mas eu devo a ela reencarnatória. Isso é chorumela. Todo mundo deve nessa terra. Mas nem por isso a gente tem que ficar chorando e esmolando nada. Trabalhe a sua dignidade. Você não consegue sozinha? Faça uma terapia. Vai no psicanalista. Vai te ajudar muito. Tem muito bloqueio aí, muito recalque aí, para se tornar esse instrumento de pancada que sua filha quer dar. Ela é agressiva e você precisa receber agressão. Para com isso. Tem outra forma de resgatar. Né? O Sérgio Mengroni. Boa noite. Eu tenho muita dor de cabeça em lugares diferentes, como mercados, hospitais, e às vezes com peso e que ficam perto com pessoas, melhor dizendo, que ficam perto de mim. E tenho muitos arrepios às vezes, só de passar ao lado de algumas pessoas. Livro dos Médiuns. Vai ao centro espírita, quando abrir, e procure ter um curso regular de doutrina, porque eles vão te orientar sobre possível mediunidade ou não, tá certo? Porque isso não se resolve assim numa consulta doutrinária. Os motivos podem ser vários. Se você viu que fisicamente, você já fez todos os exames, não comprovou nada, nenhum distúrbio, pode ser realmente uma herança espiritual, um problema espiritual de pressão. Mas isso se resolve dentro de um centro espírita. Como não tem ainda, faça o evangelho lá. Comece pelo evangelho lá e procure boas leituras, procure se harmonizar mentalmente, procure aceitar coisas que você nega, porque, de repente, no processo terapêutico você vai descobrir que você está recalcando coisas, está tendo dor de cabeça, porque essas coisas, essa energia recalcada não pode ficar guardada, ela sai de alguma forma. Então, os motivos são vários. Mas, de qualquer forma, é uma influência espiritual sua sobre você mesmo ou de outrem sobre você num processo de dívida. Isso tudo, se você confessa, se busca harmonização e espiritualidade, se resolve. Penúltima pergunta, vamos lá. A Maria Sandra Cesário Salvador. Já tem um neto e ele tem depressão e só fala em se matar. E olha que ele só tem 11 anos. São espíritos comprometidos que iriam reencarnar no período da transição. O que a gente aprendeu com Chico Xavier lidando com casos parecidos? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Você não vai conseguir, de pronto, tirar isso da cabeça dele. Você tem que ir argumentando, envolvendo, ocupando a ideia dele com coisas que ele goste para ganhar tempo. Até ele sair dessa fase. Porque ele pode ter, dentre muitas coisas, ele pode ter ideia recorrente de suicídio. Ex-suicidas, quando chegam na fase em que aconteceu isso, eles podem repetir a dose. Então é preciso ganhar tempo. É o que eu posso te dizer agora. Porque a gente viu casos assim serem tratados pelo Chico, orientados pelo Chico. O Chico falou assim, nós temos que ganhar tempo com ele. Nós temos que ir envolvendo. Isso além das suas preces e tal, vai dialogando.
É terapia. Se você não conseguir fazer uma terapia com ele de diálogo e tudo, quem sabe ele faz com alguém fora de casa, né? Terapia ajuda. Um bom psicólogo, um psicanalista, eles conseguem trabalhar isso. Ou você mesma, se você tiver habilidade. Quem tem amor tem a melhor habilidade para poder dialogar. Agora, não se impressione. Se você ficar com medo disso, você vai empurrá-lo para essa ideia. Então, você tem que ver isso com naturalidade, vai conversando, se possível, explica para ele sobre vida espiritual, né? De uma forma bem natural. Dá certo. Muito bem. Acho que dá tempo ainda de fazer aqui, que são perguntas mais, vamos dizer assim, simples de serem respondidas, pelo menos mais duas. Durante esta pandemia, minha mãe tem ficado mais silenciosa e quando fala é agressiva e inconformada. Como ajudá-la? Gratidão. Para o clube, aliás, para o clube. Olha, Sim, vamos lá. Primeiro responda a nossa querida. Não, a gente entende. Gato acuado pula no pescoço. O ditado mineiro mostra isso. Gato acuado pula no pescoço. Quem que está confortável, confinado? Quem? Nós estamos em prisão. Você já pensou nisso? Então é redobrar o carinho e a paciência. Porque é a forma dela de expressar a insatisfação, a pressão que ela está sentindo, tá? Nunca, diante de qualquer pessoa em necessidade, com agressividade, a gente tem que diluir isso, tem que ter alguém que tenha... É aquilo que o Chico falava. O homem, muitas vezes, no lar, ele é como uma louça preciosa que precisa ser transportada numa caixa. O papel da mulher é ser a palha que envolve para a louça não quebrar. Quando o Chico deu essa ideia, eu sei que isso não agrada mulheres, mas se a mulher que é sentimento não fizer isso, vai esperar isso do homem? Então, a gente que está num trabalho espiritual, a gente tem que entender o papel da palha para evitar grandes traumas, tá? E para a gente encerrar, esse Espiritismo Responde de hoje, é que como você já fez uma explanação a respeito, mas ele provavelmente chegou mais tarde, então chegou agora no finalzinho, ele está com dúvida a respeito da reencarnação, até que ponto decidimos nossas experiências que passaremos ou nos são impostas pela espiritualidade maior. O processo reencarnatório é necessário para revelar a potência do espírito. Porque no mundo espiritual a gente pode aprimorar o que desenvolveu aqui, mas não revelar potências. Ela acontece em mundos materiais. Porque o contato do espírito com a matéria foi definido doutrinariamente como laço que prende o espírito. Ou seja, ele te prende, te condiciona e vai te criar dificuldades, porque a matéria cria dificuldades, ela embaraça o espírito, para ele poder desenvolver habilidades de superar a matéria. O grande objetivo não é ser materialista, é vencer o materialismo. Então você terá quantas reencarnações, quantas forem necessárias, neste mundo ou em outros parecidos, para vencer esse fascínio seu, ou a sua, vamos dizer, entrega tão fácil para as ilusões materiais. Chama-se qualificação moral e espiritual. Então, não tem como contar as reencarnações. Bom, chegamos ao fim deste Espiritismo Responde, dessa edição de sábado, e o Wagner com certeza está na Rede Amigo Espírita, em outros centros também participando online. Todos os que foram respondidos aqui te agradecem, Wagner, pelo carinho, pela honestidade das respostas. Temos aqui inúmeras pessoas de várias partes do planeta, muitos de todas as regiões do Brasil, agradecendo a oportunidade, e a gente é que tem que agradecer, né, de estar aqui juntos e tentando dirimir, né, nas nossas possibilidades, eu aqui apenas como mediador, o Wagner como médium, né, a participação... Nós somos médiuns da doutrina de Kardec. Sim, com certeza. Que Kardec revelou ao mundo. Exatamente. Né? Wagner, suas palavras. Agradeço o carinho de todos. O que eu gostaria de deixar o registro aqui, porque eu vi que são muitas dúvidas práticas. O Espiritismo, gente, ele tem conteúdo e ele tem capacidade para responder a todas as nossas aflições. Tem hora que a gente mistura um pouco, porque a gente é egresso de crenças, né?
E a gente vê que mesmo hoje, em nome do Espiritismo, tem muita gente revelando ou explicando coisas que são completamente antidoutrinárias. Cuidado com isso. Cuidado com o que dizem que o Chico ensinou, que ele revelou. Cuidado com essas obras que fogem às estruturas doutrinárias. Porque se vocês fizerem isso, vocês são tudo menos espíritas. Então não estou falando aqui de uma pureza fechada, mas de uma lógica e de uma coerência que a gente tem que ter no trato com o Espiritismo. O Espiritismo é uma chave que explica tudo. Isso foi dito por Kardec e pelos espíritos superiores. Então não duvidem do poder do Espiritismo. E eu desejo que vocês tenham, principalmente, domínio sobre vocês mesmos, que é a conquista mais difícil. Para se pacificar, para saber ter humildade, esperar as coisas, compreender o momento, ser solidário, ser fraterno, porque isso é o mérito da criatura humana. Não é o ganho externo, é o ganho interno. Que Deus abençoe a todos. Muita gratidão. Bom, o pessoal já está reclamando aqui que é muito pouco tempo, tem que falar mais. Vamos falar. Tem sábado que vem, né? Sábado estaremos juntos novamente às 20 horas aqui na Rede Amigo Espírita, agradecendo ao Zé Aparecido e a você, Wagner. Boa noite, que Jesus te abençoe sempre, cada vez mais. E um beijo no coração de todos que nos acompanharam. A gente encerra aqui dando um grande beijo no coração de cada um de vocês e que, claro, Jesus nos ilumine a todo momento. Um beijo no coração, até o próximo sábado. Tchau, tchau. De amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.